Paz do Senhor Jesus a todos, os irmãos e amigos que vão poder alcançar essa mensagem da Palavra de Deus, que está escrita em Mateus 22, capítulo 22, do versículo 56 em diante, que diz assim: Como certa criada, vendo, está sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse. Ele também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, uma outra afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Hoje eu quero falar do olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Quando ele olhou para Pedro, Pedro estava em uma situação muito difícil, sobre ameaças de morte, ameaça de frágil, de sofrimento, porque seu mestre estava sendo conduzido à morte. Mas nem neste momento ele conseguia lembrar, o medo era tão grande que ele não conseguia lembrar do que o Senhor havia lhe dito, e muito menos crer. Pedro foi um homem que demorou muito para crer no Senhor Jesus. E ele só foi lembrar quando o Senhor olhou para ele. O olhar de Jesus naquela hora levou a Pedro a se lembrar, a crer que ele havia falado, que ele havia dito antes de ser entregue na mão dos homens, antes que o galo cante. 2 vezes me negarás, 3 vezes, ainda hoje, Pedro. Mas ele disse: Eu morrerei contigo. Mas infelizmente ninguém era digno de morrer por Jesus. Ninguém era digno de morrer com Jesus naquele momento. Aquele momento era só dele, de nenhum dos seus santos, só dele, porque na sua morte houve maravilhas. Um ladrão se arrependeu e o Senhor deu garantia que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Eu quero dizer, irmão, a reflexão de hoje para todos que me ouvirem, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que o olhar de Jesus até hoje permanece sobre nós. Todas as vezes que nós nos lembramos de onde Ele nos tirou, que nós estamos diante de certas situações, de certas circunstâncias, e nós estamos quase a desanimar, quase a cair, quase a ceder à tentação. Ele nos olha e nos faz lembrar que Ele pode todas as coisas, que nós somos fracos, mas que Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. E Ele continua olhando para mim e para você todos os dias, para nos livrar e para nos trazer o sentido de que nós precisamos orar, olhar e vigiar para que não entramos em tentação, para não entremos em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse o Senhor. Mas para isso, Ele deu um olhar quando Pedro já tinha negado. 2 vezes, 3 vezes Pedro tinha negado o seu nome, tinha negado a sua estadia, tinha negado a sua intimidade com Jesus Cristo. Aí ele olhou a Pedro. Aí o sentimento que veio a Pedro foi o arrependimento. O laço
do cristão ao céu é o arrependimento. Quanto nós temos a possibilidade de nos arrependermos de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, nós temos o privilégio de alcançar e sermos alcançados pelo olhar de Jesus. A paz do Senhor Jesus fica com esta palavra no teu coração. E todas as vezes, diante das circunstâncias que nós nos encontrarmos, nas adversidades que temos que viver, ainda que nós possamos nos lembrar. Jesus olhou a Pedro num momento crítico e vergonhoso. Ele pode olhar a mim e a você quando estamos bem à beira do abismo, até dentro, até com os pés dentro do inferno. Mas quando nós nos lembramos e nos arrependemos de lá, a misericórdia do Senhor nos alcança e nos traz a dignidade de sermos restituídos como filhos de Deus, para a glória e a honra do nome do Senhor e para o deleite das nossas almas, juntamente com Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde, até que Ele venha. E um beijo dessa humilde serva do Senhor. Estou na caverna, mas a minha boca está aberta para falar do reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Um beijo nos corações de vocês. Amo vocês.